Imagina só, você acorda, pega o celular e lá está uma mensagem urgente. A sua conta bancária foi bloqueada por motivos de segurança. Ou talvez sua CNH foi cancelada. Entre em contato com o Detran imediatamente. Seu coração dispara, sua mente começa a girar. É real? É uma fraude? Bem, tenho uma notícia para você. Existe uma fraude desenhada especificamente para você. Sim, você ouviu direito. Para você. Se você consegue perceber que é uma fraude, provavelmente ela não foi desenhada para você cair. Mas se eu te dissesse que, com a chegada da inteligência artificial, as fraudes ficaram tão sofisticadas que até os mais espertos estão caindo. É como se estivesse jogando xadrez contra um supercomputador. Só que o prêmio é a nossa segurança e paz de espírito. E não estamos falando apenas de golpes financeiros. O AI está sendo usado para criar deepfakes, tão convincentes que você pode não acreditar nos seus próprios olhos. Imagina receber um vídeo do seu chefe pedindo para você transferir um dinheiro para uma conta. Parece ele, soa como ele, age como ele, mas não é ele. Nesse episódio, vamos mergulhar fundo no mundo das fraudes modernas. Vamos descobrir por que somos tão suscetíveis a cair nelas, como o AI está tornando tudo mais complicado e, o mais importante, como podemos nos proteger sem nos tornarmos paranoicos completos. Nesse episódio, vamos mergulhar fundo no mundo das fraudes modernas. Vamos descobrir por que somos tão suscetíveis a cair nelas, como o IA está tornando tudo mais complicado e, mais importante, como podemos nos proteger sem nos tornarmos paranoicos completos. Vamos explorar os casos reais de fraude que abalaram o mundo, desde o esquema Ponzi de Bernie Madoff, que enganou investidores por décadas, até o escândalo de Theranos, onde uma startup de biotecnologia conseguiu enganar alguns dos investidores mais astutos do Vale do Silício. Prepare-se para uma jornada que vai desde o antigo cavalo de Troia até os mais recentes golpes de IA. Vamos explorar o porquê o nosso cérebro adora acreditar em mentiras convenientes. Como as empresas estão tentando prever o futuro. Um spoiler, elas não podem. E por quê? Surpreendentemente, um pouco de confiança pode ser a nossa defesa. E o melhor de tudo, vou te mostrar como você pode navegar por esses campos minados digitais e ainda manter a sua sanidade. Quem sabe você até possa se dar o luxo de cair em uma pequena fraude de vez em quando, só pelo bem da saúde mental. Então, o que me diz? Está pronto para hackear os hackers e recuperar a sua paz de espírito? Se a resposta for sim, e eu sei que é, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o seu like. Vamos lá? Porque no Dico Simplifica, até as fraudes ficam mais fáceis de entender. Antes de mergulhar fundo no fascinante e assustador mundo das fraudes modernas, vamos voltar um pouco no tempo. Afinal, entender onde estamos, precisamos saber de onde viemos. Fraudes não são exatamente uma novidade, pessoal. Desde que o ser humano aprendeu a se comunicar, também aprendeu a enganar. Lembra do cavalo de Troia? Pois é, aquilo foi basicamente o primeiro phishing da história. Olha, um presente! Vamos trazer para dentro da cidade? Bom, sabemos como isso terminou, não é? Mas as fraudes evoluíram muito desde então. Na Idade Média, tínhamos os alquimistas prometendo transformar chumbo em ouro. No século XVIII, tivemos a bolha do Mar do Sul, uma das primeiras grandes fraudes financeiras da história moderna. E no século XX, vimos o nascimento dos esquemas de pirâmide e das fraudes de telemarketing. Pulando para o início da era da internet,
tínhamos os famosos e-mails da Nigéria. Sabe aqueles? Olha, sou o príncipe nigeriano e preciso da sua ajuda para transferir milhões de dólares. Parece ridículo agora, né? Mas muita gente caiu nessa. E por que as pessoas caem? Bem, é aí que a coisa fica interessante. Nosso cérebro, ele é fascinante, mas tem algumas falhas de design. Uma delas é que adoramos ouvir o que queremos ouvir. É como se tivéssemos um filtro interno que diz: isso faz sentido para mim, então deve ser verdade. Esse fenômeno é conhecido como viés de confirmação. Nós tendemos a procurar e aceitar informações que confirmam nossas crenças existentes, enquanto ignoramos ou rejeitamos informações contraditórias. É por isso que as pessoas inteligentes e bem-sucedidas ainda podem cair em fraudes elaboradas. Outro ponto crucial: nós humanos somos obcecados em tentar prever o futuro. É uma necessidade evolutiva. Nossos ancestrais, que conseguiam prever aonde encontrariam comida ou aonde um predador poderia estar escondido, tinham mais chances de sobreviver. Esse instinto ainda está conosco. Só que agora, em vez de prever aonde o tigre dente de sabre, estamos tentando adivinhar qual a criptomoeda que vai explodir ou qual a ação que vai subir 1000%. Essa necessidade de previsão nos torna vulneráveis a outros vieses cognitivos. O viés de otimismo. Tendemos a superestimar a probabilidade de eventos positivos e superestimar a eventos negativos. É por isso que tantas pessoas acreditam que podem ficar ricas rapidamente com um esquema de investimento duvidoso. E aqui está o kicker. As fraudes modernas exploram exatamente essas vulnerabilidades psicológicas. Elas nos oferecem o que queremos ouvir: dinheiro fácil, soluções rápidas, validações, e nos jogam com a necessidade de prever e controlar o futuro. Mas aí você me pergunta: Dico, se isso já acontece antes, o que mudou? Ah, meu caro, é aí que entra a nossa velha amiga, a inteligência artificial. Agora que já sabemos que as fraudes são tão antigas quanto a ideia de colocar abacaxi na pizza, vamos ver como a tecnologia transformou esses golpistas de amadores em verdadeiros mestres do crime digital. Vamos falar sobre o elefante na sala, a inteligência artificial. Ela é como aquele amigo super inteligente que você tem, só que sem ética e com acesso a todos os seus dados pessoais. Com a IA, as fraudes atingiram um novo patamar de sofisticação. Não estamos mais falando de e-mails mal escritos ou ligações obviamente suspeitas. Agora temos sistemas capazes de analisar o seu comportamento online, as suas preferências, seus medos e desejos, e criar uma fraude personalizada só para você. Imagina só, um dia você está pesquisando sobre investimentos em criptomoedas. No dia seguinte, recebe uma mensagem de um especialista, falando exatamente a linguagem que você entende, oferecendo uma oportunidade que parece perfeita demais para ser verdade. Olha o spoiler, provavelmente é. Mas a coisa não para por aí. A Startse, uma empresa brasileira de educação e inovação, prevê que em breve teremos tecnologia capaz de simular nossa voz com perfeição. Pensem nas implicações disso. Seu próprio filho poderia ligar pedindo dinheiro e não seria o seu filho. E se você acha que isso é coisa de filme de ficção científica, tenho más notícias. O Gartner, uma das maiores empresas de pesquisa e consultoria no mundo, já está falando sobre multiagentes e agentes anjos de AI. Basicamente, são sistemas de IA que trabalham em equipe, aprendendo e se aperfeiçoando constantemente. É como se o fraudador tivesse um exército de gênios do mal trabalhando 24/7 para enganar você. Mas calma, não é hora de jogar seu smartphone pela janela e se mudar para uma caverna. Embora
Confesso que às vezes a ideia parece tentadora. Aqui estão algumas estratégias para navegar nesse novo mundo. Número 1. Confirme os fatos. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Faça uma pausa, respire fundo e verifique as informações em fontes confiáveis. Não se limite a uma única fonte. Compare diferentes perspectivas e procure por consensos entre especialistas respeitados. Número 2. Observe padrões. As fraudes tendem a seguir certos padrões. Aprenda a reconhecê-los. Se alguém está te pressionando a tomar uma decisão rápida, levante suas suspeitas. Urgência artificial é uma tática comum em fraudes. Lembre-se, decisões importantes raramente precisam ser tomadas em questão de minutos. Número 3. O famoso efeito borboleta. Se uma pequena ação promete um benefício gigante, desconfie. A vida real raramente funciona assim. É mais importante entender o efeito borboleta não se limita apenas a benefícios. Pequenas ações podem também ter consequências negativas desproporcionais. Por exemplo, no Brasil, vimos uma apropriação de um símbolo nacional por um político específico que causou uma divisão profunda na sociedade. De repente, usar a camisa da seleção brasileira se tornou uma declaração política, não apenas uma demonstração de amor pelo futebol. Isso mostra como o símbolo e as ações aparentemente pequenas podem ter impactos enormes e inesperados na sociedade. Número 4. Procure recorrência. Um resultado deve se repetir por algum período, ou se aplicarmos a receita novamente. Se for um outlier, as chances de ser fraude também são grandes. Lembre-se, o sucesso consistente é mais confiável do que um golpe de sorte isolado. Número 5. Desenvolva um pensamento crítico. Não aceite informações passivamente. Questione, analise, compare. Pergunte-se: quem se beneficia com essa informação? Qual é a fonte original? Existem evidências concretas para apoiar essa afirmação? Número 6. Eduque-se sobre tecnologia. Quanto mais você entender como a IA e outras tecnologias funcionam, menos vulnerável você será. Não precisa se tornar um expert, mas um conhecimento básico pode fazer uma grande diferença. Número 7. Use a tecnologia ao seu favor. Existem ferramentas de verificação de fatos, bloqueadores de spam avançados e sistemas de autenticação de 2 fatores. Use-os. Hoje, os especialistas recomendam uma tática simples, mas eficaz: estabelecer uma palavra-chave ou senha entre familiares. Imagine que você combine com seus filhos a palavra abacaxi. Se alguém ligar se passando por você, pedindo dinheiro, seus pais podem pedir a palavra-chave. Sem abacaxi, sem dinheiro. É como ter um batimento secreto para entrar no clubinho da família, só que para evitar fraudes. No Brasil, tem uma situação peculiar. Todos os principais bancos realizam campanhas constantemente, reforçando que eles nunca pedem informações sensíveis ou solicitam retiradas de valores em nenhuma hipótese. E é quase como se os bancos estivessem gritando: gente, pelo amor de Deus, não caiam nessa. Mas mesmo assim, muita gente ainda cai. É como se o brasileiro tivesse um talento especial para acreditar no inacreditável. Uma ferramenta prática que recomendo é o Have I Been Pwned? É um site onde você pode verificar os seus e-mails comprometidos em alguns vazamentos de dados. É como se um check-up de segurança para a sua conta online. Se descobrir que foi pwned, é hora de mudar as senhas mais rápido do que Usain Bolt nos 100 metros rasos. Lembre-se, nem tudo é previsível.
por mais que empresas como Gartner e a Startse tentam prever o futuro, a verdade é que o amanhã é incerto. Não tome as decisões baseadas apenas em previsões. Mas aqui é a parte realmente interessante. E se eu te dissesse que a solução para todos os caos tecnológicos pode estar em confiar mais? Ei, se você chegou até aqui, parabéns! Você já está mais preparado para enfrentar as fraudes modernas do que 90% das pessoas. Bem-vindo oficialmente ao Dico Simplifica, onde transformamos complexidade em clareza e problemas em oportunidades. Continue conosco porque a jornada está apenas começando. Mas antes que você decida se mudar para a caverna e viver como um eremita digital, vamos ver como podemos usar um pouco de confiança para navegar nesse oceano de bits e fraudes. Parece contraditório, não é? Acabamos de falar sobre como as fraudes estão cada vez mais sofisticadas e agora estou sugerindo que confiem mais? Bem, bem-vindos ao mundo das dicotomias, meus amigos. Stephen Covey, no seu livro Speed of Trust, argumenta que a confiança é fundamental para o sucesso dos negócios e na vida pessoal. Quando confiamos, as coisas fluem melhor, as relações se fortalecem e, surpreendentemente, ficamos menos vulneráveis às fraudes. Como assim, Dico? Bem, pense nisso. Quando estamos constantemente desconfiados, nosso julgamento fica nublado. Ficamos tão focados em detectar ameaças que perdemos as reais oportunidades. Ou pior, caímos nas armadilhas óbvias porque estamos procurando no lugar errado. Além disso, viver em constantemente desconfiança é exaustivo. É como estar sempre em modo de luta ou fuga. E sabe o que acontece quando ficamos exaustos? Ficamos mais vulneráveis a tomar decisões ruins. Isso não significa que devemos ser ingênuos. A confiança de que falamos é uma confiança informada, baseada em evidências e experiências. É a diferença entre confiar cegamente e confiar sabiamente. Então, qual é a solução? Como sempre, é encontrar o equilíbrio. E aqui está uma sugestão que pode parecer radical. Desconecte-se de vez em quando. Cameron Herold, o CEO e autor renomado, sugere que desconectar da tecnologia pode ser o caminho para gerenciar o estresse e os desafios das empresas modernas. E ele tem um ponto. Pense nos executivos das décadas passadas. Antes da internet, eles trabalhavam tão arduamente quanto os de hoje. Tinham momentos de desconexão forçada. 5 horas jogando golfe. Era mais do que lazer, era um momento de construir relações face a face. E aqui que está a beleza disso. Quando você está totalmente presente, seja jogando golfe, jantando com a família ou simplesmente dando uma caminhada, você está criando um espaço onde as fraudes digitais não podem te alcançar. É como criar uma zona de segurança mental. Mas e as pequenas fraudes do dia a dia? Aquelas mentiras brancas que todos contamos de vez em quando. Bem, talvez seja essa hora de relaxar um pouco com elas também. Lembra daquela criança tentando esconder um brócolis no copo de leite? Ou o adolescente tentando passar por adulto para dirigir? Essas pequenas fraudes são parte do crescimento e da aprendizagem. Elas nos ensinam sobre confiança, sobre consequências, sobre relações humanas. É claro, uma das grandes diferenças entre as pequenas mentiras inofensivas e fraudes reais podem causar danos sérios. A chave está em desenvolver uma sabedoria para distinguir-se entre elas. É claro, há uma grande diferença entre pequenas mentiras inofensivas e fraudes reais que podem causar danos sérios. A chave está em desenvolver a sabedoria para distinguir entre elas. Olhando para o futuro, as fraudes estão se tornando cada vez mais sofisticadas.
Especialistas preveem um aumento nos ataques de deepfake em tempo real, onde os fraudadores poderão imitar vozes e até mesmo os vídeos ao vivo de pessoas que conhecemos. Imagina uma videochamada com sua avó pedindo dinheiro. Só que não é a sua avó, é um hacker usando um IA para parecer com ela. Parece ficção científica, mas está mais próximo do que imaginamos. A boa notícia é a tecnologia de detecção também está evoluindo. No futuro, poderemos ter detectores de realidade em nossos dispositivos, como um teste do bafômetro para mentiras digitais. Então, aqui está o desafio que eu deixo para vocês. Essa semana, tente se desconectar por algumas horas todos os dias. Use esse tempo para estar realmente presente com as pessoas ao seu redor. Construa confiança através de interações reais e não digitais. Durante esse tempo de desconexão, pratique a arte de conversar face a face. Observe as nuances da comunicação não verbal. Aprenda a ler as pessoas, não apenas as mensagens que elas enviam. Essa habilidade não só os enriquecerão suas relações, mas também o tornarão mais resistente a fraudes digitais. E se durante esse tempo você cair em uma pequena fraude, talvez acreditar na história exagerada de um amigo ou cair numa pegadinha do seu filho, permita-se rir. Lembre-se de que essas pequenas vulnerabilidades são os que nos tornam humanos. Afinal, é a nossa humanidade que nos diferencia dos IAs que tentam nos enganar. Nossa capacidade de empatia, de perdoar, de rir de nós mesmos, essas são as maiores forças contra o mundo cada vez mais automatizado e impessoal. Então, o que aprendemos hoje? O mundo digital está cada vez mais cheio de armadilhas. É verdade. E a IA está tornando as fraudes cada vez mais sofisticadas e personalizadas. Mas a solução não está nos tornarmos paranoicos ou nos isolarmos completamente. A chave está em encontrar um equilíbrio. Use a tecnologia, mas não deixe que ela use você. Esteja atento às ameaças, mas não deixe que o medo controle a sua vida. E acima de tudo, lembre-se que a maior defesa contra a fraude não é um software de segurança ultra sofisticado, mas sim as relações humanas reais e confiáveis. Desenvolva o seu pensamento crítico. Questione, não se torne cínico. Confie, mas verifique. E lembre-se, a melhor defesa contra a fraude é uma mente informada, bem informada e um coração aberto. No final das contas, o que nos torna verdadeiramente resilientes não é a nossa capacidade de evitar todas as fraudes, mas a habilidade de aprender a adaptar e seguir em frente quando, inevitavelmente, tropeçamos. Lembre-se, na internet, nem todo príncipe é encantado e às vezes é só um sapo com Photoshop. E aqui está o meu desafio dessa semana. Façam um dia de detetive digital. Por 24 horas, questione tudo que vem online. Cada notícia, cada oferta, cada mensagem. Usem as técnicas que aprendemos hoje e compartilhem nos comentários a coisa mais suspeita que encontraram. Quem sabe você não descobre ser o Sherlock Holmes do mundo digital. Se gostaram do conteúdo, não esqueçam de deixar o seu like. Se inscreva no canal e ative as notificações. Compartilhe com aquele amigo que está sempre desconfiado de tudo. Quem sabe ele não relaxa um pouco. Qual foi a maior descoberta desse vídeo? Você já caiu em alguma fraude digital? Ou talvez tenha uma história engraçada sobre uma pequena fraude do dia a dia? Nos deixe seus comentários. Estou ansioso para lê-los e responder a todos vocês. Lembre-se, no mundo digital, a melhor firewall é aquele que existe entre as duas orelhas. Use seu cérebro, confie no seu instinto, mas sempre verifique os fatos. Afinal, na era do AI, o verdadeiro superpoder
é ser ser humano. Até a próxima, pessoal. Dico significa. Até mais!